Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Esquenta, falando a respeito de direito consultivo e direito preventivo, 5 dias dando dicas importantes a respeito dessas áreas do direito, para que nós possamos fazer a nossa jornada à nova era das consultorias jurídicas no dia 7, 8 e 9, que você está convidadíssimo. Será um evento transmitido às 8 horas, às 20 horas à noite. É online, você pode fazer perguntas, você pode conversar, nós vamos trocar algumas ideias super importantes e eu quero trazer novas luzes para vocês com relação ao direito preventivo, ao direito consultivo e a possibilidade de receber honorários mensais trabalhando nessa área, que é uma área que cresce cada dia mais, muito promissora e que pode te libertar aí do contencioso. Então vamos lá falar do nosso tema de hoje. Nós já conversamos na segunda, nós conversamos na terça, hoje é quarta-feira, feriado, dia de finados. Como sempre chove, esse ano não poderia ser diferente, em São Paulo chove e faz frio também. E nós estamos aqui para falar um pouco de direito preventivo. O tema de hoje é como fazer um plano de ação para prevenir litígios. Eu sempre digo a vocês que a nossa meta é um contencioso zero dentro das empresas que nós atuamos. Como é que a gente chega nessa meta de contencioso zero dentro das empresas? Tem algumas empresas que quando você entra estão abarrotadas de processo, tem processo de funcionário, tem processo de consumidor, tem processo do Estado, tem processo para tudo quanto é lado, porque nós sabemos que infelizmente muitos empresários não atuam em conformidade com a lei. Como é que a gente faz para cumprir essa meta que é uma meta audaciosa de contencioso zero? Primeiro vamos dizer por que nós temos essa meta contencioso zero dentro da nossa metodologia. Nós entendemos, eu entendo que o contencioso ele é prejudicial para todas as partes. E eu costumo dizer que mesmo quem ganha, perde, porque mesmo que a pessoa saia vitoriosa no contencioso, ela vai gastar dinheiro com advogado, ela vai gastar tempo, ela vai gastar energia que poderiam estar sendo empregadas em melhores lugares, ela poderia estar sendo empregada para fazer coisas mais produtivas do que se cansar num litígio que pode durar aí anos. Então, eu sempre comento que é prejudicial para todo mundo. Para o judiciário, porque já está abarrotado, para o empresário, porque ele vai desviar os seus olhos do negócio e vai ficar com os olhos ali até que aquele processo se resolva, porque é uma coisa que causa muito agito na empresa, muita intranquilidade por parte do empresário, então não é bom para ninguém. Quando eu consigo prevenir esse contencioso, porque quando eu falo em direito, o direito não se resume em processo. E isso é algo que nós precisamos mudar a chave. Aliás, muitas pessoas têm isso na cabeça, não só advogados, como estudantes de direito e às vezes até muitos professores. Se você pegar lá na sua faculdade de direito e verificar quantas matérias se referem a contencioso, você vai ver que é uma grande parte. Então você passa um grande tempo da faculdade estudando apenas litígio, estudando processo, estudando algo que na verdade nós deveríamos trabalhar para prevenir. E essa é a nossa máxima aqui, zero contencioso. Porque se é prejudicial, se existe uma saída mais inteligente, se existe uma saída mais racional, eu tenho certeza que nós estamos preparados para encontrá-la. Eu tenho certeza que o advogado pode funcionar como mediador, como um conciliador entre as partes, para trazer à empresa o bom direito, aquele direito que observa ambas as partes, aquele direito que equilibra as relações e que faz com que seja possível eu evitar o contencioso. Então a nossa meta dentro das empresas que nós atuamos, dentro das empresas que eu atuo é sempre contencioso zero. Se eu disser para vocês assim, o número de demandas que eu atuo no contencioso é baixíssimo, justamente por conta desse direito preventivo que tem a finalidade de prevenir essas demandas. Isso estressa menos o empresário, estressa menos os colaboradores, faz com que a empresa trabalhe numa atmosfera de maior segurança, porque traz conformidade jurídica para as práticas da empresa e é totalmente possível conciliar essa conformidade jurídica com lucros, com vantagens para o empresário. Então, essa é a nossa função.
conciliar conformidade jurídica com a possibilidade de, mesmo assim, obter uma atividade lucrativa, diminuir perdas, aumentar rentabilidade. Essas são as palavras-chave para os empresários. Então, como é que eu faço um plano para prevenir litígios dentro da empresa? Bom, primeira coisa, para prevenir litígios, eu preciso fazer um mapeamento, uma análise de conformidade dentro da empresa e verificar quais são os pontos de atenção que eu tenho ali. Eu costumo, quando faço essa análise de adequação, essa análise de viabilidade legal, de adequação à lei, eu costumo criar um código de cores. Então eu coloco vermelho para aquilo que é um risco muito alto, assim, um ponto de atenção muito grave, coloco laranja e coloco verde. Significa que todas as coisas que estão identificadas com essas cores precisam ser trabalhadas dentro da empresa. Mas eu não vou conseguir trabalhar tudo de uma vez só, tudo do dia para a noite. Então eu preciso elencar quais as coisas que eu vou trabalhar primeiro, quais as coisas que eu vou trabalhar depois. Para organizar essas coisas por ordem de prioridade, eu preciso fazer essa marcação daquilo que é muito grave, ou seja, que representa um risco muito grande para a empresa, aquilo que representa um risco médio e aquele que representa um risco mais baixo. Significa dizer que tudo terá que ser trabalhado, mas cada coisa a seu tempo. E nós temos que atacar primeiro aqueles itens que estão com tarja vermelha, porque são os que representam maior risco para a empresa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma análise de conformidade. Eu vou elencar vários itens que a minha empresa precisa estar adequada e vou verificar se na prática ela está adequada ou não. Como que eu faço isso? Verificando os processos da empresa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Questão trabalhista. Eu vou verificar todo mundo que está trabalhando na empresa, quais são os contratos que a empresa tem com essas pessoas. Provavelmente ela vai ter um grupo de pessoas que serão seletistas e que estarão trabalhando sob subordinação, e haverá outros grupos trabalhando dentro dessa empresa, muito provavelmente como PJs, que são aquelas pessoas que trabalham, prestam serviços sem subordinação e que têm uma empresa, ou seja, o contrato entre elas é entre empresas e deve ser dado nota fiscal desse trabalho que está sendo desenvolvido. Então você vai verificar se os seletistas estão sendo acompanhados da maneira correta, ou seja, saber e tudo mais que eles precisam ter ali para conformidade do seu trabalho. Você vai verificar se isso está ok. Com quem que você vai verificar isso? Se for uma empresa muito pequena, você vai falar com o próprio empresário. Se não, você vai ter o departamento de RH, de recursos humanos, você vai entrar em contato com esse departamento e vai verificar se a documentação desse funcionário está ok, se as pastinhas estão ok, se acontecer alguma coisa, se você tem toda a documentação que você precisa para uma eventual ação trabalhista. Caso não esteja, você vai fazer a conformidade desses procedimentos. E aí você vai pegar os PJs e verificar se de fato esses PJs são PJs, se estão trabalhando ou não sob subordinação, se estão emitindo as notas fiscais, quem é que está fazendo o controle disso. Então todo esse procedimento você vai verificar na sua análise de conformidade. Vamos supor que ao verificar isso, ao verificar os processos da empresa que você está trabalhando, você perceba que existem os seletistas, que são pessoas registradas, e as outras pessoas que prestam serviços eventualmente, por exemplo, a pessoa que vai lá fazer TI, a pessoa que vai lá fazer limpeza 1 ou 2 vezes por semana, essas pessoas não têm nem registro seletista e nem contrato de PJ. Opa, eu já tenho aí uma indicação de risco grave para a empresa. Por quê? Porque eu não posso manter ninguém dentro da empresa que não tenha uma relação estabelecida com aquela empresa, uma relação contratual estabelecida, porque isso gera um grande risco para a empresa. Então, dentro dos contratos de trabalho, eu tenho o seletista, tenho o PJ, tenho o autônomo. Contrato de trabalho é gênero, contrato de emprego é espécie e se refere diretamente ao seletista. Então eu preciso verificar tanto os contratos de emprego quanto os contratos de trabalho da minha empresa se estão em conformidade. Então vamos supor que a pessoa que vai lá do TI 1 vez por semana, eu verifico que ele não tem contrato nenhum com a empresa. Opa,
esse é um ponto de risco que eu preciso atacar imediatamente. Nós vamos fazer um contrato com essa pessoa precisa emitir nota fiscal e nesse contrato precisa estar especificado como essa relação vai se dar. Porque amanhã ou depois essa pessoa pode fazer uma reclamação trabalhista e requerer vínculo com a empresa. E nós sabemos que reclamações trabalhistas são muito custosas para a empresa. Se a pessoa consegue comprovar que de fato ela exercia uma atividade ali onde havia um vínculo trabalhista, a empresa vai ter que registrar, retroativo, recolher todos os encargos. Isso não sai por menos de 100 mil aí, dependendo da situação, 50, 100 mil uma ação trabalhista, ou seja, um grande custo para o empresário. Ao passo que se ele contratar uma consultoria jurídica que estará ali analisando os processos dele, preparando essa empresa da maneira adequada, ele vai gastar muito menos que isso por ano, muito menos que isso. O ano todo, ou seja, ele vai conseguir fazer com que a sua empresa esteja em conformidade jurídica, tenha segurança jurídica e diminuir demais os riscos que ele vai correr até a gente chegar num contencioso zero. Eu dei um exemplo aqui da área trabalhista, que geralmente é uma área onde as luzes vermelhas se acendem, né? Existem várias coisas que a gente tem que trabalhar na questão trabalhista. Outra coisa, existe a possibilidade de terceirização hoje, tanto da atividade meio quanto da atividade fim. Mas você precisa orientar o seu empresário como fazer isso. Porque muitas vezes ele se usa de um contrato de PJ ou de uma terceirização, mas na prática ele continua agindo como se ele tivesse um empregado seletista. Isso descaracteriza o contrato. Porque no direito do trabalho nós temos um princípio que é o princípio da primazia da realidade. Então não importa o que está escrito, importa o que acontece na prática. Não adianta ele fazer um contrato dizendo que aquele é um tipo de relação e na prática ter outro tipo de relação. A quem é que dá essa orientação? Você. Muitas vezes eles não sabem como trabalhar com os PJs. Vamos supor, o PJ vai lá uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Desenvolver durante 4 horas o trabalho dele. Verificar a rede, verificar o que for, né? Se está tudo certo com os computadores, ok. Teoricamente, esse trabalho não está sob subordinação. Ele está indo 2 vezes por semana, ele fica 4 horas por dia ou 2 horas por dia da empresa, ok. Só que se ele for cobrado, se ele tiver que assinar, por exemplo, um ponto de entrada e saída, já tá, não combina, né? Como diz lá no interior, não orna com o tipo de trabalho que ele está prestando. Mas tudo isso você precisa falar para o empresário, porque eles não estão acostumados com esses novos tipos de relação que são permitidos pela legislação trabalhista hoje. Então pode ser que ele tenha um contrato, na prática ele execute aquele contrato de maneira diferente e acabe sofrendo uma ação trabalhista e que vai reconhecer um vínculo se ele estiver operando com esse funcionário, com esse colaborador através de subordinação. Então, toda essa orientação precisa ser dado ao empresário e às pessoas que vão gerir esse contrato para que elas entendam a natureza do PJ dentro da empresa, tá? Outra coisa importante, eu tô falando aqui da área trabalhista. Vamos mudar um pouquinho de área, porque a gente tá falando como prevenir o contencioso da empresa. Eu peguei 2 áreas que eu sei que dá muito litígio. Primeiro, a trabalhista. Segundo, o consumidor. Quem é que está recebendo aquele produto ou aquele serviço que o seu empresário está colocando no mercado? Então, eu tenho um público-alvo que está sendo atingido por aquela prestação. É muito comum que esse público-alvo tenha demandas de PROCON, muitas vezes propaganda com relação ao CONAR, muitas vezes ações no juizado de pequenas causas ou até ações na justiça civil comum. Então, 2 áreas que eu preciso analisar bastante a conformidade quando eu começo a trabalhar com direito preventivo na empresa. E vou repetir, não é do dia para a noite. Por que eu falei? Selecione os pontos de atenção por vermelho, laranja e verde. Porque você não vai conseguir resolver todos os problemas da empresa em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Por isso que eu digo que os planos de consultoria precisam ser de 6 meses a 1 ano. Porque tem muito trabalho para fazer dentro do direito preventivo na empresa, tá? Muito trabalho mesmo. Tem gente que diz assim, mas dá para viver de direito preventivo? Sem dúvida. Mas tem trabalho para desenvolver? O tempo todo. Eu não paro de fazer planos dentro das empresas, manuais de boas práticas, rever contratos, rever processos, rever tudo aquilo que a empresa faz
para que ela esteja em conformidade com a lei para gerar segurança jurídica, tá? Então, eu peguei essas duas áreas, trabalhista e consumidor, que são duas áreas que dão muito, que rendem muitos, podem render muitos litígios para as empresas se elas não estiverem em conformidade. Quando eu chego no consumidor, o que eu tenho que fazer? Primeiro, tenho que analisar qual é o tipo de serviço ou produto que está sendo prestado para esse público-alvo. Ao analisar esse produto, eu preciso ver se ele está de acordo com a legislação consumerista. Então, eu preciso verificar se ele está de acordo com as leis do Código de Defesa do Consumidor. Preciso verificar prazo de garantia, preciso verificar a questão se o produto é entregue no estabelecimento comercial ou fora do estabelecimento comercial. As vendas pela internet são consideradas vendas fora do estabelecimento comercial, precisam estar em conformidade com o artigo 49, ou seja, tem direito ao arrependimento. Se o consumidor comprar e em 7 dias se arrepender da compra, você tem que devolver o dinheiro que ele pagou. Opa, então vamos pensar que o meu empresário é um infoprodutor, está vendendo um curso online. Eu preciso orientá-lo que se o consumidor fechou o curso hoje, ele não vai emitir a nota neste momento e também não vai poder pegar esse dinheiro neste momento. Esse produto, esse valor que entrou vai ficar em stand-by durante 7 dias até se cumprir o prazo legal do direito ao arrependimento, e aí sim ele vai fazer a emissão de nota para o consumidor e também vai poder utilizar aquele dinheiro, porque o consumidor não vai poder pedir aquele dinheiro de volta. Por que eu tenho que orientar isso? Porque senão vai caindo tudo lá, ele vai usando tudo, e aí quando o consumidor quer o dinheiro de volta, não tem um dinheiro para devolver para o consumidor. E a nota fiscal? Se ele emitir imediatamente na venda e o consumidor pedir a devolução desse produto, esse negócio vai se desfazer, né? Vai voltar ao status quo ante, como se ele não tivesse existido. Eu devolvo o valor, o consumidor devolve o produto e acabou por ali. Então, eu vou acabar pagando os encargos da nota sem que esse contrato tenha, de fato, surtido seus efeitos até o final. Ele foi feito, mas ele foi desfeito por uma hipótese legal. Então, eu posso esperar um pouquinho e fazer a emissão da nota quando ele estiver totalmente confirmado, para que eu não tenha maiores problemas. Tudo isso são planos de prevenção de litígio. Então, para fazer um plano para prevenir litígios dentro da empresa, primeira coisa, preciso mapear quais são os pontos de risco. Preciso identificar quais são os riscos alto, médio e baixo que o meu empresário está correndo. E aí vou começar a atuar para minimizar principalmente o risco alto e o baixo e o médio da maneira mais rápida possível, para que ele não tenha problemas com isso. Por isso que eu disse que é um trabalho longo, que precisa ser dividido nos meses, não dá para fazer tudo de uma vez só. Só para rever os contratos que tem dentro da empresa e os processos que aquela empresa faz, você já vai levar bastante tempo. Essa análise de conformidade não é uma análise simples, não é uma análise que é feita do dia para a noite, mas você precisa primeiro ter a visão total da empresa para conseguir depois organizar o seu plano de consultoria e mapear onde você vai trabalhar e por onde você vai começar. Isso é uma grande dúvida dos advogados. Por onde eu começo? Você começa pelos pontos que indicam risco alto ou altíssimo. Esse é o local por onde você começa. Para isso, tem que fazer análise de conformidade e verificar todos esses pontos que eu estou colocando aqui. Eu só dei exemplo de duas áreas. Uma delas trabalhista, outra consumidor. Mas a gente ainda tem que falar de registro de marca, de LGPD, tudo isso tem que estar na sua análise de conformidade. Você vai colocar ali uns 25, 30 itens que você vai ter que verificar dentro da empresa para analisar essa conformidade. E aí você divide isso nos meses da sua consultoria e vai atendendo aquilo que representa o risco alto e altíssimo até que toda a sua empresa esteja em conformidade jurídico. E aí, sem dúvida nenhuma, você vai alcançar um contencioso zero, que é o que nós buscamos aqui como objetivo do nosso trabalho. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Fica comigo todos os dias ao meio-dia. Durante toda essa semana nós estaremos fazendo o nosso esquenta. O esquenta para a nossa jornada, a nova era das consultorias jurídicas, que vai acontecer no dia 7, 8 e 9, às 20 horas,
ao vivo comigo, você não pode perder. É a oportunidade que você tem de virar a chave da sua advocacia ainda este ano e começar 2023 com uma nova perspectiva, com uma nova advocacia que eu tenho certeza que vai te render muitos frutos, muita tranquilidade e também liberdade. Fica comigo, um beijo grande para vocês, um bom dia e até amanhã.